Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Josué da DBA Pro e hoje eu vou te mostrar como transformar um resultado de um select em uma tabela HTML, uma técnica incrivelmente útil para você publicar na web dados obtidos a partir do seu SQL Server. Então já dá um joinha, se inscreve no canal e vamos para o assunto de hoje, que é o seguinte. Atualmente os sistemas web tomaram o mercado. Por quê? É muito mais amigável você dar acesso para alguém via browser do que pedir para alguém instalar um aplicativo no computador ou no celular. Por isso que hoje estou trazendo para você essa procedure que transforma o resultado de um select em uma tabela HTML que você pode publicar na web. Para a gente testar isso, eu criei um banco e uma tabela de produtos. E o nosso alvo, nosso objetivo desse vídeo é transformar um select asterisco from produtos, que poderia ter cláusula where, que poderia filtrar só uma ou duas colunas ao invés de todas, transformar em uma página HTML. Para isso, nós vamos usar esta procedure aqui que trabalha com 3 parâmetros. O primeiro é o select, a partir do qual nós vamos gerar a tabela HTML. O segundo é o título da tabela, que é um parâmetro opcional. E o terceiro é o estilo CSS dessa tabela, que também é opcional. O estilo CSS é um conjunto de comandos que serve para a gente deixar nossa tabela mais bonita, serve para dar um estilo, como o próprio nome diz, lá no HTML. Então, a CSS é a linguagem de estilos que é usada no HTML. E o que a nossa procedure está fazendo? Vamos dar uma olhadinha aqui no código. Ela começa prevendo as colunas do nosso select, que é passado como parâmetro. Lembra que a gente já falou disso aqui no canal? Então, essa procedure é o típico caso onde as colunas do select que foi passado como parâmetro, a gente não sabe quais serão. Porque o usuário pode mandar para a nossa procedure qualquer query. Então, eu começo a brincadeira prevendo quais vão ser as colunas do result set e converto os nomes das colunas para TD, que é a tag HTML que identifica um novo campo dentro de uma tabela. Então, pego todos os nomes das colunas do result set e converto esses nomes para TD, aqui nesse comandinho. A seguir, eu crio um nome aleatório para a tabela temporária que vai guardar os resultados do select que foi passado como parâmetro. Depois, eu altero o select original incluindo o into antes do from. Desse jeito, quando nós executarmos o select que foi passado como parâmetro aqui nesse comando exec, aí ao invés de mostrar o resultado na tela do select que foi mandado como parâmetro, a gente vai salvar as informações dentro da nossa tabela temporária. E depois de criar a tabela temporária, aí é trabalho braçal mesmo, né? A gente lê os dados aí da tabela e estruturá-los na linguagem HTML. Antes de devolver o resultado final, eu incluo o CSS para deixar a tabela mais bonitinha. E se você quiser uma tabela bruta, sem estilo nenhum, é só mandar null para o nosso parâmetro aqui do CSS. Se você não informar nada, eu coloco um estilo padrão. E você também pode colocar como parâmetro CSS o default underline inline. Se você fizer isso, o que a procedure vai fazer vai ser colocar os estilos padrão diretamente nas tags HTML, ao invés de usar a tag de estilo. Isso acontece em alguns sites que ele não permite que você use a tag de estilo, por questões de segurança. Então, você pode colocar os estilos diretamente nas tags, como é o caso que a gente está fazendo aqui nessa opção que eu criei de default underline inline. Bacana? Para testar essa proc, nós temos duas formas, tá? Depois de compilá-la, é claro, né? Você já deve estar com ela compilada aí no seu banco. Você pode testá-la de duas formas, executando diretamente aqui, como a gente está fazendo aqui embaixo, no Management Studio, e aí nós vamos ter um result set contendo o código HTML da nossa tabela. Ou então, a gente pode usar o BCP, por exemplo, e exportar o resultado diretamente para arquivo. Bem mais legal isso daqui, né? Inclusive, se você tiver uma tabela muito grande, o ideal é fazer assim, para não ter perigo de cortar o resultado, porque aqui no result set, eventualmente, ele tem um limite de caracteres. Então, se a sua tabela for muito grande, pode ser que ele corte o resultado. Já aqui, gerando diretamente para arquivo com o BCP, você não vai ter esse problema. Para você poder usar o BCP, como você está vendo aqui, ele aparece com erro, né? O comando. Então, para você poder utilizar o BCP aqui dentro da Transact SQL, você precisa vir aqui em Query e depois em SQL CMD Mode. Aí a gente vai ativar o modo SQL CMD, essa linha de comando já troca de cor, como você está vendo aqui, e aí nós podemos selecionar isso daqui, mandar um F5 e ele vai gerar um arquivinho HTML na nossa pasta TMP,
que nós podemos abrir utilizando o browser da nossa máquina, certo? Então a gente pega aqui ele e joga no browser. E tá aqui a nossa tabelinha HTML. Isso aqui é muito bacana, porque de posse desse HTML, você pode criar rotinas de automação para publicar na web, para salvar em pastas da rede, ou até mesmo para mandar por e-mail. Ou seja, você pode colocar as ferramentas literalmente para trabalhar sozinhas, enquanto você fica só assistindo de boa lá, né? As coisas funcionando aí automaticamente, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Até logo, tchau, tchau!